e aí ele aquece toda aquela sala também, ok? E aí eu dei vários outros exemplos na sala de aula, lá dos galpões com aquele objeto circular que fica circulando lá em cima, esqueci o nome dele agora. São outros exemplos que a gente viu durante a sala de aula. Para não ficar mais grande, vamos seguindo. Irradiação térmica. A irradiação térmica é o processo de propagação de calor em que a energia térmica se propaga sob a forma de ondas eletromagnéticas. Então, nesse caso da radiação térmica, ela vai precisar na verdade, esse processo vai sempre necessitar dessas ondas eletromagnéticas, vai sempre ocorrer através das ondas eletromagnéticas. Então, se tiver envolvido ondas eletromagnéticas, eu sei que o processo de propagação de calor é chamado de radiação térmica. A radiação térmica é o único processo que não precisa de um meio para se propagar, ok? Não precisa de um meio. Isso por quê? Porque quando nós pegamos o exemplo seguinte, nós vemos, por exemplo, o Sol ele transfere energia para a Terra através dessas ondas eletromagnéticas. Só que até chegar à atmosfera da Terra, a gente sabe que fora da atmosfera da Terra, vamos colocar aqui um AT para lembrar que é a atmosfera da Terra, essa região fora dessa atmosfera a gente chama ela de vácuo ou espaço, né? O que é o vácuo? É a ausência de meio. O vácuo é a ausência de ar, né? A ausência de meio. Quando você, por exemplo, compra um café a vácuo, significa que ele não tem ar. Na verdade, ele tem, né? Mas a ideia é de que comprimir um café ao ponto de não ter ar ali no meio, né? Então, a gente está falando de uma região ali que não tem ar, não tem meio. E mesmo assim, essas ondas, elas percorrem até a atmosfera da Terra sem ter meio. Então, nós falamos que uma onda eletromagnética, ela se propaga mesmo não tendo meio, na ausência de meio, que é um vácuo. Ok? Só que quando chega na atmosfera da Terra, ela deixa de usar o vácuo, e ela começa a usar o ar. Então, as ondas eletromagnéticas não precisam de um meio, mas tendo meio, elas utilizam esse meio para se propagar. Então, quando a gente falar de um processo de propagação por irradiação térmica, essas ondas eletromagnéticas elas não precisam de um meio, mas elas também se propagam no meio. Qual é a diferença então para os outros dois processos? Os outros dois processos, que é a convecção e a condução precisa de um meio, que é um sólido. A convecção também precisa de um meio, que é um líquido ou um gás. Já a irradiação é a única que não precisa de um meio para se propagar, mas também se propaga no meio. Joia? Seguindo. Alguns materiais como o vidro e o plástico dificultam a passagem da radiação térmica. E é o que nós encontramos nas estufas, né? Então, na verdade, quando a gente fala de uma estufa, a estufa ela permite uma quantidade de energia entrar. Nesse caso, a gente está falando principalmente da luz. A luz penetra a estufa, mesmo sendo de vidro ou de plástico, e parte da luz, dessa radiação térmica, ela toca na superfície do plástico ou do vidro da estufa e ela é refletida. Essa reflexão permite com que os alimentos ali dentro eles fiquem sempre a uma temperatura que é propícia para o alimento, né? Então, por isso a gente vai chamar esse processo ali de propagação de energia por irradiação, e o processo ali dentro, a gente tem uma estufa que permite com que a temperatura ali dentro fique sempre uma temperatura boa para aquele alimento, que é mais ou menos o que acontece com a Terra, o que nós chamamos de efeito estufa.
A presença do vapor de água e gás carbônico faz a atmosfera reter grande parte das ondas emitidas pelos objetos da superfície terrestre. Esse efeito é fundamental para que a Terra tenha uma temperatura média adequada. Então, só que é o que nós vemos aqui, né? Parte da energia que nós temos ali, perdão, rapidinho, vamos pegar a caneta, que vem do Sol, ele chega a uma atmosfera da Terra, ok? Parte dessa luz penetra e chega à Terra, mas parte é refletida, ok? Essa parte que entra na atmosfera da Terra mantém a Terra uma temperatura que permite a vida humana, e uma parte é refletida, ok? Que é o mesmo efeito estufa. Então, esse efeito estufa é bom para o ser humano. Só que a preocupação de alguns cientistas é porque as atividades humanas estão aumentando muito esse efeito. Então, de um fenômeno benéfico essencial, o efeito estufa poderá se tornar catastrófico, né? Alguns cientistas falam que daqui 100 anos, esse efeito estufa pode prejudicar o ser humano. Então, aí nós vimos alguns conceitos, alguns tipos de propagação de calor, convecção, condução e radiação. O condução, ele ocorre sempre em sólidos e precisa desse meio que é o sólido. O convecção, ele precisa sempre de um meio também, que é o líquidos e os gases, e ele ocorre pela mudança dessas massas gasosas, ok? E o irradiação, ele ocorre sempre através das ondas eletromagnéticas. E é o único meio de propagação que pode ocorrer sem meio, que não precisa de um meio para se propagar. Joia? Então, para encerrar a aula, lembrar sempre a diferença entre temperatura e calor. Temperatura é a medida do grau de agitação das partículas de um corpo ou de um sistema, e calor é uma forma de energia em movimento. Né? Tem que lembrar que elas não são a mesma coisa, calor e temperatura não é a mesma coisa, por mais que uma esteja relacionada ao outro. Calor é energia térmica, tá? Enquanto temperatura é a medida do grau de agitação das partículas de um corpo. Ok? Então essa é a nossa aula de hoje. Obrigado. E até a próxima aula.